Estou tão feliz que você levantou cedo, e está todo limpinho e cheirando bem para estudar sobre jejum. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou animado, aleluia! Glória! Abra em Lucas capítulo 5 agora. Nós vamos ensinar jejum, mas não só por jejum em si. Assim como nós ensinamos sobre línguas estranhas por línguas estranhas apenas. Tudo isto é porque nós estamos focados em uma coisa que Deus mandou nós fazermos e muitas vezes estamos lentos nisto. E aquilo que o pastor David ensinou muitos anos atrás, eu estou tão feliz que você se levantou tão cedo, está bem vestido, perfumado, cheirando bem, para vir estudar sobre jejum. Aleluia! Glória a Deus! Estou muito animado, aleluia! Glória! Abra em Lucas capítulo 5 agora. Nós não estamos ensinando sobre jejum só por jejum apenas. Assim como nós não ensinamos sobre línguas apenas por línguas. Tudo isto é porque nós temos sido muito lentos em focar em uma coisa, e é o mandato de Deus para essa igreja, através do pastor David, muitos anos atrás. Um grupo de pessoas muito chegado a Deus quer trazer um avivamento tremendo para essa cidade. Sim, Deus falou através do pastor David que nós iríamos estar buscando a Deus, estar perto dele para chegar a um avivamento extraordinário para essa cidade. E isto que nós estamos indo. Então, para que isso aconteça, nós sabemos que isso não vai parar nessa cidade, é onde começa apenas. Mas esse avivamento vai se espalhar por todo o mundo. E é onde a verdade de Deus e a vida de Cristo vai se manifestar neste corpo físico que é a igreja aqui nessa terra. Tudo que nós vemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, o mundo vai ver hoje e também eles vão saber que Jesus está vivo. Amém? Então nós estamos ensinando sobre jejum com um propósito de tratar com a incredulidade. Jesus falou que em Mateus 17:21 que este tipo de... E muitos pensam que o problema era outro, mas é incredulidade. Por causa da vossa incredulidade, esse tipo de incredulidade vem apenas ser expulso somente através de oração e do jejum. E novamente, eu me sinto movido pelo Espírito Santo para não ir em detalhes como nós fizemos semana passada. Sim, sabe, muitas traduções modernas da Bíblia, traduções modernas, né? Ainda tem nela Mateus 17:21. Eles tiraram esse versículo do texto. Eu também jogaria essa Bíblia fora, né? Eu não vou permitir que uma Bíblia como essa permaneça na minha casa, porque isto é desrespeitoso para o meu Deus. E você pode ler em Marcos 9 e você vai encontrar que o jejum está lá, né? E se isso pertence ao Evangelho de Marcos, também pertence ao Evangelho de Mateus, né? Esta é a verdade. Jejum é algo que nós temos que tratar para lidar com a incredulidade, né? E eu quero trazer mais entendimento sobre isso. Nós não iremos muito longe hoje, mas estou observando à frente. Nós vamos chegar a este dia em que nós vamos fazer, porque eu estou vendo de uma maneira mais profunda e melhor do que eu fiz da vez passada. Certo? Mateus capítulo 5, quer dizer, Lucas capítulo 5. Pega lá o versículo 33. E disseram a eles, porque os discípulos de João jejuam sempre, e os seus discípulos, porque os discípulos de João jejuam e fazem orações,
e também os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele disse para eles: pode fazer os filhos do noivo na festa de casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Pare por um momento. Jesus estava com eles. Ele estava lá no planeta Terra, no seu próprio corpo físico. E não é isto? Então ele disse: enquanto eu estou aqui, eles não precisam jejuar. Isto, então, agora significa que eu não posso provar 100%, mas eu creio, eu acredito e permaneço pesquisando que Jesus era o único que estava jejuando e orando naquele tempo. Eu acredito que ele sujeitava o seu corpo, assim como Paulo, depois, em 1 Coríntios capítulo 9, diz que submetia o seu corpo, sujeitava o seu corpo. Jesus é o nosso protótipo do autor e consumador da nossa fé enquanto estava nesse tempo. Quanto você acha que é necessário? Olha, quantos de vocês pensam que é necessário manter o corpo sujeito? Venha. Olha, eu acredito que nós temos que viver uma vida de oração e de jejum. Ele era aquele que estava, naquele momento, em autoridade, né? Estava vindo através do seu corpo físico, é o que significa. Naquele tempo, assim como o David ensinou, eu acho que é muito bom, os discípulos estavam operando debaixo do seu manto. Eles não precisavam orar e jejuar. Jesus era aquele que estava mantendo o seu corpo sob autoridade, Jesus. E eles se moviam no nome dele, sabe? Eles estavam debaixo do seu manto, debaixo da sua autoridade, né? Enquanto ele estava aqui no seu corpo físico, ele tinha a sua autoridade, porque ele estava no planeta Terra. Então, eles não precisavam orar e jejuar. Então, por muito tempo eu desejei estar com eles. Porque, olhando o próximo versículo, mas o dia virão quando o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão naqueles dias. Deixa eu te perguntar, Jesus está no seu corpo físico aqui no planeta Terra? Eu sei que ele está no nosso coração, eu sei que a sua presença está conosco, mas Jesus, a Bíblia é muito clara, em seu corpo glorificado, está sentado à direita de Deus Pai no céu. O noivo foi tomado fisicamente de nós, amém? Então, durante essa dispensação, nós somos o seu corpo na terra. A semana passada eu falei sobre isso em grandes detalhes, né? Mas em Efésios, vai bem longe isso aí para dizer que nós somos ossos de seus ossos e carne da sua carne. Como Jesus manifestou sua autoridade no planeta Terra, agora nós temos essa autoridade aqui. Você tem que também compreender que, como ele se manifestou, nós temos um corpo aqui da terra. Bem, no seu corpo glorificado, ele está no céu. Então, como é que ele tem um corpo aqui? Olha, novamente, a igreja, os cristãos são chamados de corpo de Cristo. Então, deixa eu te perguntar, Cristo está em você? Então, se ele mantém o seu corpo sob sujeição enquanto ele estava na terra sua primeira vez, você acha que ele tem poder em você para manter o seu corpo físico, parênteses, o seu, debaixo de autoridade agora mesmo? Esta é a verdade, entendeu? Esta é a verdade. Eu não posso jejuar, você diz,
Você é salvo? Você é salvo? Você tem Cristo em você? Sim? Sim, você pode. Então é por isso que você não precisa pecar também. É Cristo em você. Bem, eu não posso parar. Sim, você pode. Veja, David pregou isso por muitos anos e eu fugia dessa verdade. Como um cão escaldado, um cachorro escaldado. Porque eu pensei que eu não podia parar de fumar e a verdade é que eu não tinha a revelação de Cristo em mim. Entende? Era por isto. A verdade é que eu posso fazer todas as coisas, como disse Paulo, eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Bem, então eu posso jejuar? Sim, posso. Ele manteve o seu corpo sob sujeição, você vai permitir isso também, né? Ele agora vai também manter o seu corpo sob sujeição, ele vai te ajudar. Eu tenho poucos améns, amém? Eu sei que você está pensando, eu ainda entendo. Então, o verso 35 diz: o dia virá em que o noivo será tirado, e será tirado deles. Então, eles escolheram, se eles quiseram, se for uma boa semana. Então, talvez eles... Então, é isso que a sua Bíblia diz? Igual a minha? Não está aí. Então, eles jejuarão naqueles dias. Então, encontro isso mais e mais. Jejum. Jejum não é opcional, como muitos pensam. Eu pensei em muitos anos que isso era opcional. E, de um jeito, ele é. Se ele não vier e você manter sua boca fechada fisicamente, sim, ele vai sempre deixar com que você faça isso com a ajuda dele. Uma coisa que nunca ele vai fazer é violar o seu livre-arbítrio, se você deixar, tá? Mas o que ele disse é que os meus discípulos, naqueles dias, se você é discípulo, eles jejuarão, tá? Certo? Verso 36. 36. Veja, então Mateus está pegando aí uma parábola, né? Essa é uma ilustração natural que nos ajuda, a nossa mente natural, a compreender princípios espirituais. Verso 36, ele falou uma parábola para eles assim, ó: nenhum homem coloca um pedaço de vestes novas sobre uma velha. Se de outra maneira, a nova vai fazer com que o pedaço que foi colocado ali venha não combinar com aquele veste antiga. Não vai combinar com o velho. Se você sublinhar, eu sei que não é da mesma forma que está na New King James. A King James é muito melhor do que outros textos em outras traduções. Nós vemos que a King James é muito melhor aqui nesse texto. Você pode ver isto aí na margem. E não se esqueça, o novo não combina com o velho. Este é o texto, o tema dessa mensagem de hoje. O novo não combina com o velho. Eu vim de uma geração que tinha uma leves de 3 ou 4 centímetros, que realmente, olha, que naquele tempo, sabe, eles encolhiam loucamente, sabe? Quando se lembra dessas calças? Quando se lembra desses dias? Era apenas um teste para saber se você se encolher 2 centímetros ou se encolher 3 centímetros. Vê, hoje eles têm o mesmo. Eu não sei se eles fazem isto igual, mas voltando naquele tempo,
Se você tivesse uma calça leves, você sabe, os homens vestiam leves. Nós vestimos até que isso foi tirado de moda, né? Eles lavavam, até que, com certeza, isso encolhesse vez após vez, não era assim? Se você tivesse um buraco nele, uma coisa que você não podia fazer naquelas vezes, hoje você não pode fazer, mas voltando àquele tempo, quando a leve encolhia daquela maneira, você não podia pegar um novo tecido novo, né, de leves, você não podia fazer isto, né, e tentar colocar esses 2 centímetros para completar o que encolheu. Então, as calças antigas, que foram lavadas, eu sei, a primeira vez que você lavava essa coisa, olha, já não combinava. Agora imagine depois de 3 ou 4 lavagens. Eles encolhiam como loucos, olha, era desse jeito que era. Não era uma opção, elas não combinavam, sabe? Não tinha como colocar isso aí. Este é o ponto que Jesus está falando. Não é que ele está falando talvez não combine. Isso não combina. Isso não vai funcionar. O novo não combina com o velho. Ele me deu outra parábola sobre o vinho novo em garrafas velhas. Eu falei isso da vez passada, né? Eu não vou agora aprofundar. O verso 36 hoje, o verso 37 ele diz: e nenhum homem põe vinhos novos nas garrafas velhas. Nenhum homem faz isso. Mas é exatamente o que Deus vai ter que fazer comigo e você. Para que nós tenhamos autoridade nessa terra. Sabe, às vezes eu ficava tão furioso com Deus, porque eu odeio essa batalha na minha carne, sabe? Eu odeio essa batalha. Sabe, eu sei que você odeia tanto quanto eu. Eu sei que estava errado. Senhor, por que o Senhor não me deu um corpo glorificado também? Para combinar com este meu espírito novo? Mas ele não podia fazer isso. Sabe? Por que ele não fez? Porque se ele fizesse isso, se eu não tivesse um corpo que dessa terra, assim que eu perdesse o meu corpo terrestre, eu perderia a minha autoridade aqui nessa terra também. Então é por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, com o seu corpo glorificado, ele pôde fazer coisas sobrenaturais, né? Espirituais, pode andar através de uma parede, ele pode aparecer do outro lado, mesmo com a porta fechada. Ele pode comer um peixe com eles, pode voltar novamente por aquela parede e o peixe desaparecer no seu estômago. Você sabe, ele pode fazer coisas extraordinárias, mas note, ele nunca curou o enfermo depois disso. Ele nunca abriu os olhos do cego, nunca fez coisas assim depois. Por quê? Agora ele tem Efésios, veja, em Coríntios, ele diz, é um corpo natural e é um corpo espiritual. Este corpo espiritual que o Alan falou sobre isto, né? Quando você tem um corpo glorificado, não é da terra, é do céu. Quando você tem um corpo glorificado, você não tem autoridade aqui. Não vai ser sempre assim, porque nós teremos novos céus e nova terra. Então, mas enquanto nós estamos nessa antiga, para ter autoridade aqui, você tem que ter um corpo que é daqui. Entende? Não seria legal se Jesus tivesse um corpo assim? Mas veja, ele tem. Nós literalmente seu corpo físico, o corpo físico de Cristo. Glória a Deus. Nós somos o seu corpo, somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E Deus tem que
permitir que nós ficamos neste corpo antigo. Entende o que eu digo? Esse corpo antigo, esse corpo do mundo caído, sensual, movido por que se vê, né? Ele disse algo para mim essa semana. Eu queria tomar uma oferta para compartilhar isso com vocês. Bem, eu provavelmente sou o único que... Eu não gosto de jejum, sabe por quê? Porque eu sinto fome. Alguém diz bronqueia. Essas são algumas desculpas que alguém diz quando você está fazendo o que é certo. Sim. Mas veja o que o Espírito Santo diz quando estou me sentindo faminto novamente. Ele disse: fome não é fruto do Espírito Santo. O quê? Eu já teve esse pensamento? Eu nunca tive esse pensamento na minha vida. Eu não sou tão esperto para ter um pensamento assim. Olha, fome não é um fruto do Espírito Santo. Se você ver lá em Gálatas 5, você vai ver alegria, paz, sofrimento por amor, bondade, né? Longanimidade. Veja isso aí. Toda lista, mas você não vai ver lá fome. Fome é apenas uma química induzida. Fome nós chamamos de sentimento, emoção, seja lá o que for que chamamos essa coisa. É apetite que está grudado na mesma forma como podemos falar em cobiça. Da mesma forma que tiramos a palavra cobiça, ambição. Inveja vem também. Todas essas coisas vêm da sua carne, não do seu espírito. Eu estou pensando que uma das coisas que eu resisto o jejum por ano e odeio admitir isto, é porque isto vai ajudar alguém, sabe? É porque eu identificava que o Gary é aquele que vai sentir a fome, né? Ao invés de Gary, filho de Deus. Agora vamos pensar, aprofundar nisto, hein? Por um minuto, veja. Quando eu me sinto fome, eu dizia: você não me ama mais, Deus? Porque eu estava identificando Gary com a miséria. Entende? Deus, o Senhor não me ama? Eu pensei que o Senhor me amava. Por que o Senhor me deixa eu sofrer desse jeito? E toda coisa é a parte da carne que está gritando. Mas Gary estava tão identificado com a carne que ele pensa que ele é essa carne. Mas eu não sou. O que está acontecendo é que o meu homem espiritual, você agora não vai me guiar, diz a carne. Esse homem espiritual não vai me guiar. Você pensa que vai morrer? Não, você não vai morrer. Eu vou morrer. Enquanto você jejua 10 minutos, você perde o almoço. Eu vou morrer, diga que eu vou morrer agora mesmo. Não, você não vai morrer, vai ficar tudo bem. Meu espírito começa a se levantar e começa a ter domínio sobre este estômago, sobre esse apetite, sobre este desejo que está dominando, eu penso. Coloca dessa maneira. Perdoe-me por estes textos, simbologias, mas às vezes eles são muito bons para explicar. Então eles estão dizendo que jejum é apenas um fruto da química induzida, né? Não é um fruto do espírito. Entende? Você pode se identificar com isto. A fome deveria... Veja, Deus nos deu
coisas para navegar nessa vida, e você não devia se mover pelo que vê, né? Deus nos deu olhos para um sentido. Para atravessar a rua, você está do outro lado da rua, então você observa para a direita e para a esquerda, e um ônibus está vindo. Não dê um passo para frente do ônibus. Seja movido pelo que você vê. Isso é para navegar neste mundo natural que é os olhos. É por isso que Deus nos deu estes sentidos naturais. Mas Ele nunca desejou que fôssemos guiados por isto. E Ele está nos tomando para um extraordinário avivamento. E agora o que eu já estou tentando dizer e ensinar já está muito adiantado, porque são 4 lições à frente. O que Ele está fazendo? Ele está nos enchendo de outra coisa que vem afetar os nossos sentidos. O que é o vinho novo. Veja, o símbolo é perfeito. O que acontece quando você bebe vinho? Isso afeta os teus sentidos. Certamente faz. Dave, ele foi muito profundo muitas vezes nessas ilustrações. Eu não tenho tempo para repeti-las, mas se você ouvir a série de jejum do Dave, é muito engraçado. Sim, mas jejum, eu digo, veja, beber vinho vai afetar os seus sentidos. Agora, veja, isso faz parecer estúpido, mas você... Veja, olha como é que David explicar isso aqui, né? Para os jovens. O que significa Napoleão Dinamite, certo? Vem, sei, John fala, eu sei o que está falando. É um rapaz assim, bem cuidado, veja, ele é Napoleão Dinamite. Então ele tem ali chegado e tomou um monte de copos de vinho. E ele começa a dizer que ele é Rambo. E ele começa a pensar que ele é Arnold Schwarzenegger. Sim, eu posso derrubar aquele rapaz. Eu posso bater e derrubar. Veja, o vinho está afetando os seus sentidos e a sua compreensão. Está fazendo ele agir de forma estúpida, entendeu? Mas a analogia é esta, que o novo vinho, o Espírito dentro de nós, que você recebeu quando nasceu de novo, como o Espírito Santo derramou compreensão e ensina o que eu preciso para ser novo. Isso afeta os meus sentidos. Afeta, mas de uma maneira boa, entende? Entende? Quando você passa por uma enfermidade, você não vai pensar que não tem nenhuma esperança. O vinho novo, eu posso falar com qualquer montanha. Eu posso falar com qualquer montanha e fazer aquilo desaparecer. Veja, a montanha está aqui, eu vejo, mas agora está no mar. Eu não posso mais ver. Esse é o vinho novo. Isso afeta os teus sentidos. E o jejum é uma dessas ferramentas que Deus nos deu para pegar os sentidos antigos do homem, né? E edificar agora, através da oração em línguas, através da meditação na palavra, a mesma coisa. Edifica agora o novo vinho. Afeta sua compreensão. E você começa a pensar como um filho de Deus vivo, ungido pelo Espírito Santo. Que todas as coisas são possíveis a você. Eu disse, eu não estou tentando ensinar algo que você ignora, né? Você sabe. Eu quero ir em detalhes bem pequenos sobre isso mais pra frente, tá bom?
Eu estou tentando ir atrás no texto. Ok. Verso 37. Nenhum homem põe vinho novo em garrafas velhas. Nenhum homem fará isso, mas Deus tem que fazer isto. Bem, por que ninguém faz? Porque o vinho novo vai explodir as garrafas. Veja, eu não vi isso por anos, eu sinto muito por isto. O vinho novo vai fazer. É por isso que uma das coisas que me levou de volta ao avivamento, porque eu vou até um certo ponto que o David falou de forma tão eloquente. Veja, olha, eu levanto minha mão direita a um certo nível, que representa a carne, e eu coloco a minha mão para baixo aqui, ó, a outra embaixo, dizendo que significa o meu espírito. Veja, quando você vai orando na sua fé santíssima, você vai edificando o seu espírito na palavra, adoração, e vai subindo. Mas se você não fizer nada com a carne, um dia você edifica até certo ponto o seu espírito, e que o teu espírito vai bater na sua carne, na parte de baixo, ela vai estar enroscada na carne. Isso significa o telhado ali, ó, segurando, o telhado da carne segurando o espírito de subir mais alto. Não vai mais do que isso. Essa é uma maneira diferente de dizer isso. Você tem que ser treinado a crer, entende? Que todas as coisas são possíveis, não é certo? Mas a carne acredita. Eu sei o que é possível. Eu sou deste mundo. Eu fui treinado por este mundo. Todos os meus sentidos, tudo que eu sou é deste mundo. E eu sei que é possível. Eu sei que isto é... Ela está tentando dizer, é impossível. Veja, então agora o teu espírito está batendo na carne. Ali, ó, sendo segurado pelos pensamentos da carne. Estou falando no contexto de avivamento. Estou falando de andar em santidade. Tem a ver com andar em perdão. E tem tudo a ver com a dimensão, olha só. O espírito está tentando subir, mas a carne segura. Entende? A carne vai segurar o quanto puder, ela vai longe. Ele vai dizer, não, vinho novo, mas não, chega, acabou. Não, nenhum vinho novo vai entrar mais nesse espaço, ó, limite é este. E se você for um passo avante, você vai ter um rompimento, você vai ter um avivamento. Posso dizer dessa maneira que temos uma carne tentando segurar. Algum tipo de escândalo vai acontecendo. É sempre a carne, veja, é esta vasilha tentando arrebentar, veja, é a carne que vai romper. E toda a história nós temos visto, irmãos, mulheres e homens que Deus operou tremendamente através deles, sinais e maravilhas. E ainda eles caíram, romperam, né? Romperam em algum escândalo de dinheiro, né? Eles foram afastados. Escândalo também sexual, entende? Eles foram arrastados. Entende? Eles estavam aí depois tão indecisos na sua doutrina. Sabe? Uma pessoa que Deus falou tanto. Sim, sabe? Um deles que Deus operou tanto na vida dele, eu não vou mencionar nomes porque eu tenho tanto respeito, mas sabe, o odre acabou explodindo. É exatamente o que Jesus falou. O odre explodiu, expandiu e explodiu. Ele terminou a sua vida, sabe? Ele disse, vestido como um sacerdote, com vestes de rei.
como um turbante sobre a sua cabeça, né? Ele queria ter todo o dinheiro das pessoas, sabe? Ele estava rodeado com o dinheiro das pessoas. E ele dizia que era o último apóstolo. Entende? O jejum iria ajudar ele nesse ponto. Sabe, a vasilha explode. Outro que eu respeito tremendamente. Eu respeito esses homens. Eles andaram em coisas que eu nunca andei ainda. Eu tenho grande respeito por eles. Mas teve um outro que terminou assim, crendo que mulher não tinha espírito, que eram inferiores aos cachorros. E todos os homens que nasceram no início deste tempo, ele era o único que tinha, com certeza, sido desenhado por Deus para ter esse tipo de queixo. Ele podia dizer, então, era o único que tinha um queixo que conseguia pronunciar corretamente o nome Yahweh. Então, falsa doutrina aí, né? Ele não foi tão profundo assim, né? Ele morreu muito jovem, sabe? Bom, mas isso é o suficiente, tá? Veja novamente. Nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Ele não faz isso. Porque se ele fizer o vinho novo... Veja, se você grifar isso aqui. Veja, vai. E significa que o odre... Se algo não for feito com o odre, há um limite, sabe? Há um limite nele. Se algo não for feito para o odre, ele tem um limite, sabe? Ele não tem mais capacidade, sabe? Para mais uma gota, sabe? O odre vai explodir. Sabe qual é o tema aqui? Sabe que se levanta uma pergunta aqui. Jejum vai ter um efeito. Vai afetar o seu odre. Ele vai ter um efeito que vai permitir você expandir, sabe? Expandir esse odre. É uma boa palavra, né? Ele vai fazer com que você estique. Ele agora não é mais tão duro e tão insensível. Então mais vinho pode ser colocado e derramado. O jejum, agora aqui o tema é jejum desde aquele tempo. Os meus discípulos jejuarão. E esses jejuns têm a ver com o odre. Veja, o jejum vai lidar com esta minha capacidade humana limitada. Entende? Esses odres velhos. É o vinho novo. Não vai ter mais limite nenhum se ele lidar com este odre. Olha, o avivamento é quando o vinho novo vem. Entende? Entende? O avivamento é quando nós vamos além da nossa compreensão natural. Entende? E nós nos movemos na mente de Cristo, onde todas essas coisas são possíveis, entende? Nós temos que ultrapassar os limites da carne para fazer isto. Então o tema aqui, o jejum, tem um efeito sobre o odre velho. Vamos para o verso 36. Eu estou focando neste verso hoje. E ele falou uma parábola que nenhum homem pode colocar uma veste, um tecido novo, assim, um retalho, na roupa antiga. De outra maneira, tanto o velho como o novo vai fazer um remendo não encolher como o antigo, e isso vai fazer um rasgo maior. Note, ele não combina, entendeu? Com o velho. O novo
não combina com o velho. Entende? Mesmo segurando esse texto, vamos voltar para Gálatas 5. Jesus estava dando... nesse texto, Jesus estava dando ilustrações naturais para um povo natural que ainda não foi nascido de novo. Mas Paulo pega isso por revelação agora em Gálatas, a mesma coisa. Eu creio que ele recebeu isso orando em línguas, né? Ele não estava ali com Jesus ouvindo essas lições que nós lemos agora, mas depois que Jesus já estava no céu, ele recebeu por revelação do Espírito Santo. Paulo está expandindo, entende? Esse ensino que Jesus deu de forma natural, né? Em Gálatas 5, veja, o novo não combina com o antigo. Veja, o vinho novo não combina com a vasilha velha. A nova roupa não combina com as vestes antigas. Veja em Gálatas 5,17. Pois a carne cobiça contra o espírito. Veja que isto é letra minúscula. Veja que não é letra maiúscula. Ele está falando do Espírito, não está falando do Espírito Santo. Ele está falando sobre o espírito, a sua nova natureza, o seu espírito com a sua carne. E a carne. Note, Jesus disse, o novo não combina com o velho. Veja esse espírito com letra minúscula aqui, ó. Esse é o seu novo vinho. Esse é o seu espírito recém-criado, que está dentro de você. O novo, veja que está com um E minúsculo, espírito minúsculo, tá? Veja, o novo não combina com o velho. Ele está dizendo a mesma coisa. A carne cobiça contra o espírito. A carne combate contra a sua nova natureza. E a sua nova natureza contra a carne. Veja, note. Esses são contrários. Um ao outro. O novo não combina com o velho. Eles não combinam. Então, você não pode fazer as coisas que você queria. Eu começo no versículo 17, mas o 16 é o ponto. Isso que eu digo, olha. Ande, ele não diz vive. No 25 ele fala viver. Viver no Espírito. Agora vamos andar no Espírito. Então toda essa coisa que ele está falando sobre andar no Espírito, então eu te digo, ande no Espírito. Ande na nova vida, nova natureza. Ande após a sua nova natureza, seu novo vinho. E você não cumprirá os desejos da sua carne, da sua garrafa antiga, entende? Ou um outro. Um está dominando o outro o tempo todo. Todo o tempo. Cada momento. Todos os dias. Um está vencendo, o outro está na cruz. Entende? Então, é como se estivesse dizendo sobre a lei. Olha, mesmo debaixo da lei. Quem que vai estar na cruz naquele tempo? Entende? O homem estava morto. Agora, é a tua carne que vai ser crucificada, não mais o espírito paralisado. Entende? Quem é que vai estar na cruz? O seu espírito ou a sua carne? Um vai estar vencendo. Você não pode ver que os dois não se combinam. Ou um tá ou o outro. Eles não agem junto. Entende? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Entende? Eles não andam juntos. A resposta é não, entende? Você nunca vai fazer um trato com a sua carne. Eu tentei isso por anos. Isto é engano no mais alto nível.
Não é o que a Bíblia ensina, não é o que Jesus ensina. Você não pode fazer um trato com a sua carne e pensar que você vai andar junto com o Espírito. Pode os dois andar juntos? Não. Pode os dois combinar? Não. Entende? Eu não estou falando de você, estou falando do Gary, né? O que o Gary estava fazendo era... Não estava compreendendo isso. Eu estava crendo em mentiras. Que eu não podia parar de fumar. Eu estava deixando a carne vencer. Gary, você era tão tolo. Mas agora eu sei. Eu me arrependi. Ele continuou me amando. Ele nunca me desprezou. Ele andou comigo. Como David é correto, disse, Deus vai até o fim com você, com homem ou mulher, com as suas imperfeições, com as suas faltas, enquanto você não ficar justificando e dizendo que não é pecado. Enquanto você não começar... A melhor maneira de dizer é que você... nunca diga, eu não posso mudar neste ponto. Isso é mentira. Mas todo esse tempo que eu estava fumando e orando e não jejuando e meditando na palavra de Deus, adorando, confessando, Deus nunca me deixou. Mas no meu pensamento estúpido, eu pensava que, de alguma maneira, eu olho atrás agora e posso ver quão estúpido eu era. E ainda respirava. Você não pode fazer um trato com a sua carne. Sabe, ela está na cruz. Uma está na cruz e outra não está. É a carne que está chamada nessa aliança a estar na cruz. Veja, ou tua carne ou teu espírito está na cruz. E eu estava deixando a carne prevalecer. Com certeza ninguém mais está fazendo isto, né? Ande no Espírito e você não cumprirá os desejos da sua carne. Veja, um ou outro. Se você andar no Espírito, você não cumprirá as cobiças da carne. Se você andar na carne, você não vai cumprir os desejos do Espírito. Veja, o homem espiritual, o verdadeiro Gary, o verdadeiro você, sabe o que ele ama? Justiça, santidade, comunhão com o Pai. Sabe o que ele mais ama? Ver o reino de Deus manifesto na terra. Honrar a Deus. Ele ama. Ele ama colocar a mão sobre os enfermos e ver-os curados. Ele ama vencer as tentações e, sabe, fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro você. Mas nós nos identificamos demais com a nossa carne. Quando somos tentados, pensamos que somos nós que queremos aquilo. Não é nem nós. Você não deve se identificar com a sua carne. Mas eu fiz isso por anos. Se eu sinto fome, eu pensava, eu estou sentindo fome. Deus, eu tenho que comer em 10 minutos. Eu posso prolongar um pouquinho mais. Mas eu sentia fome, eu pensei que o Senhor me amava, Deus. Porque eu tenho que sentir essa fome. Ele dizia, fome não é fruto do Espírito. Isso não é você. Isso está vindo do seu corpo, sim. Veja. Sim. Deixe aqui Gálatas aberto, mas vamos para Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Bom, Filipenses, toda vez que eu prego sobre isso, é o meu livro favorito. E agora o capítulo 3 é meu capítulo favorito no meu livro favorito. Olha, eu tenho pregado muito sobre Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 4. Também é o meu segundo versículo favorito da Bíblia. E eu falei isso sobre a parte que Paulo estava mostrando as suas qualificações, que era fariseu dos fariseus, nascido da tribo de Benjamim, e tal e tal. E ele diz, né? Bom, eu lancei tudo isso fora pelo conhecimento de Cristo, e eu considero isso como lixo, e eu estou
pressionando rumo à marca, esquecendo as coisas que ficaram para trás e seguindo para as coisas que estão à frente a mim. Eu pressiono para a marca. E eu preguei isso tantas vezes. Eu talvez não seja o único que preguei tantas vezes sobre isso, mas realmente eu fiz isto. Eu agora quero descer além do que eu estava falando. Vamos pegar aqui, olha, o verso 16, eu acho. Entretanto, nós devemos andar segundo pela mesma maneira. Então ele diz, devemos seguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Aí é o versículo 17. Veja, Paulo estava dizendo, eu não tenho vergonha de dizer, sigam-me assim como eu sigo o Senhor. Ele estava andando corretamente, de forma santificada. Ele dizia, sigam-me, olha, assim como eu estou seguindo ele. Você pode me seguir porque eu estou seguindo ele. Agora note, a razão que ele deu é essa de uma estação, esse conselho, e eu não entendi isso por anos, sabe? Veja, eu estou lendo enquanto estou falando. Veja esse parênteses no 18. Pois muitos, veja, muitos, não poucos. Diga, não poucos. É importante que você compreenda, muitos, muito, andam. Veja, eu tenho que ler, que eu já disse muitas vezes, e agora digo chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é destruição. Veja bem, cujo Deus é o seu ventre, e cujos quais a glória está na sua vergonha, que pensam de forma terrena. Veja, eu não entendi isso por muito tempo. Eu estava falando na igreja. De outra maneira, isso não faz sentido. Me sigam, veja, como eu sigo o Senhor. Ele não podia dizer isto. Você pode tomar uma decisão de me seguir como eu estou seguindo o Senhor. Ou você pode ir ao bar e fugir e seguir aqueles que odeiam a Deus e seguir o diabo como eles estão querendo também. Será que é isso que ele está dizendo? Não. Você tem que olhar na igreja, alguém está andando corretamente. Você diz, siga-me, estou andando em santidade, estou andando de forma correta. Porque há muitos na igreja que são inimigos da cruz de Cristo, permanecem. Que o Deus é o seu ventre, então não sigam eles. Não siga eles. Não há ninguém assim na igreja. Eu sempre li em 1 Coríntios. Um rapaz que chegou na igreja, você vê, ele sentou aí onde está a cadeira da Daisy. E esse rapaz sentou aí no lugar, sabe? No meio de todo mundo. Todo mundo conhecia ele. E ele tinha um caso com a mulher de seu pai. E ele, sabe, ele estava ali sentado na igreja. E ele estava sem vergonha, ele estava sem arrependimento, no meio de todo mundo. E todo mundo sabia disso. E se você não fizer algo, o teu silêncio é aprovação. Entende? Então a mensagem é, a graça de Deus cobre toda fornicação? Não, esse fermento vai se esparramar por toda a igreja. Você tem que purgar isto, esse fermento tem que ser retirado. Ou isso vai se esparramar por toda a comunidade. Eu sei que havia alguém lá na igreja que sabia mais do que tudo. Era para não seguir ele, era isto. Era isto que eles tinham que fazer, porque esse rapaz, o Deus dele era o ventre, entende? Não só comida, mas
Eles estavam sentados ali, mas eles estavam assentados também nos seus desejos, na sua carne. Pode ser comida, pode ser sexo, pode ser... Mas tem que voltar agora para Gálatas 5, entende? Para explicar isso aí. Gálatas 5. Isto é uma descrição perfeita do tentar colocar um remendo novo. Não vai combinar. Não vai funcionar na velha veste. O vinho novo não vai funcionar ou nos odres velhos, sabe? Não vai combinar. Entende? Mas é jejum que eu estou falando, sabe? Nós estamos agindo sobre este ponto. Esses dois não podem andar juntos. Eles são contrários um ao outro. Note, veja. 17. Pois a carne cobiça contra a nova natureza. Estou usando isto ao invés de espírito, porque é com letra minúscula, tá? E a carne cobiça contra a nova, como eu digo dessa vez, o novo homem. A carne cobiça contra, como eu vou dizer dessa vez, a carne cobiça contra quem você realmente é na carne. Seu novo homem. A carne cobiça contra o seu novo homem. Quem você realmente é no espírito. Veja, o homem que você agora é. A carne está combatendo contra o seu novo homem. Contra você. Né? Isto é contra aquilo que você realmente é. Isso é diferente do que você é agora. Você entende? E o novo homem, ele deseja coisas diferentes do que a carne. Estas são contrárias, uma contra a outra. Jesus disse, o novo não combina com o velho. Eles não combinam, eles nunca vão combinar. Agora veja o versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês são guiados pelo novo homem, né? É isso que ele está dizendo. Vamos dizer de uma maneira diferente. Se o novo homem tiver o domínio, e se você não, então você não estará debaixo da lei. Faz sentido se você for guiado pelo novo homem. Se nós podemos agora vir para este ponto de consciência. Como Deus escreveu a sua mente na mente, no coração. É isso que ele está falando. Se você andar de acordo com o Espírito. E essa palavra. Você não vai cumprir a cobiça da carne. Veja, note. Ele começa com... Veja. Verso 19. As obras da carne